Um anjo preparou o caminho para Cristo. Quem é esse anjo? Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, Malaquias capítulo 3. Vou dar para você hoje o nome desse anjo, o endereço, telefone, e-mail e tudo mais que você precisar. Boa tarde, meus irmãos. Paz seja convosco. Graças a Deus que nos dá sempre a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Esse é o tema de hoje. Um anjo preparou o caminho para Cristo. Vamos ver o porquê desse tema. Malaquias 3. Até o final do mês nós vamos concluir praticamente a leitura da Bíblia e deixar o capítulo 22 de Apocalipse para o dia 22 de agosto, onde nós faremos encerramento oficial da live Lendo e Explicando a Bíblia Sagrada, parte 1, porque depois o pastor João Nélio vai começar tudo de novo. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te apresentar a nação de Israel, a cidade de Jerusalém, cidade amada, cidade de Davi, cidade do grande rei. Em nome de Jesus nós oramos pela paz de Jerusalém. Amém. Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Aleluia. Um anjo preparou o caminho para Cristo. Malaquias 3 começa assim: Eis que eu envio o meu mensageiro. O meu mensageiro, na tradução mais comum, revista e corrigida, está o meu anjo. Porque é preciso que você se acostume com os termos bíblicos e não tenha medo de chamar o pastor de anjo da igreja, porque anjo é mensageiro. Malak em hebraico e ângelos em grego significa mensageiro. E Malaquias é mensageiro do Senhor. Aqui tem um certo trocadilho aqui nesse capítulo, porque ele está falando do mensageiro do Senhor e o nome do profeta é Malaquias, que significa mensageiro do Senhor. Aqui nesse capítulo nós temos dois personagens. Nesse versículo 3:1. Eis que eu envio o meu mensageiro, primeiro personagem, que preparará o caminho diante de mim. Então o mensageiro é um e eu sou outro, ok? Quem é esse mensageiro? João Batista. João Batista. E nós vamos ver o próprio Jesus falando isso. Aí você vai dizer, mas pastor, ele não é anjo. Eu não falei que ia dizer o nome do anjo? João Batista. Porque anjo é mensageiro, tá? E então aqui ele está sendo classificado como anjo porque ele é mensageiro, precursor que anunciaria a vinda do Messias, antecederia o Messias. Diante de mim. E de repente virá ao seu templo, não é a seu tempo, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. Então, o mensageiro do Senhor é João Batista. O Senhor é o Senhor Jesus, que entrou naquele belo dia onde estava Simeão, onde estava Ana, filha de Fenuel, e chegou aquele menino para ser apresentado ao Senhor. Por isso a glória da segunda casa foi maior que a da primeira, porque aquele templo construído pelos pobres foi o templo onde Jesus entrou para ser apresentado, tá bom? Então aqui tem gente que interpreta errado, tem gente que compara Jesus com anjo, faz uma confusão porque não conhece a raiz da palavra, não faz uma exegese, tá? Então o meu anjo aqui é meu mensageiro. O anjo que prepara o caminho para Jesus chama-se João Batista.
porque anjo e mensageiro é a mesma coisa, tá? A seu templo. João Batista não entrou no templo. João Batista não foi ao templo. Ele pregava no deserto. Então, quem vem ao templo é Jesus. O Senhor a quem buscais. O mensageiro do Senhor, o anjo do Senhor, João Batista. O Senhor a quem buscais, Jesus. E o mensageiro da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Tá bom? Então, o anjo é mensageiro, se refere a João Batista, e o Senhor é aquele que veio para nos salvar, e veio como Messias, mas foi rejeitado por Israel. Brevemente será aceito e reconhecido como Yeshua HaMashiach. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como sabão dos lavadeiros. A mensagem de João Batista era dura. A mensagem de Jesus também foi dura para os religiosos, né? E boa para os pecadores. E assentar-se-á como fundidor e purificador da prata. E purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então, ao Senhor trarão oferta de justiça. Está falando aqui da restauração de Israel através da mensagem de João Batista e do Senhor Jesus. E a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como dos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, e a viúva, e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Várias vezes é repetido a expressão Senhor dos Exércitos, para dizer, quem está falando é Yahvé Sabaô, é o Todo-Poderoso, e vocês não estão me temendo, me respeitando. Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Bem, eu vou voltar àquela polêmica, que daqui para frente vai falar do dízimo, e muitos dizem que a palavra de Malaquias, ou o peso, a profecia, a sentença é somente para os sacerdotes. Bem, eu confesso que a maior parte do livro é voltada para o sacerdote, mas o livro como um todo é para toda a nação de Israel. No capítulo 1, versículo 1, fala de todo o povo. E aqui também diz, filhos de Jacó. Se fosse para os sacerdotes, eram filhos de Levi. Tá bom? Como está no versículo anterior. Aqui, ó. Onde está aqui, onde fala dos filhos de Levi, meu Deus, aqui, contra os feiticeiros. Tem um lugar aqui que falou do filho de Levi, peraí. Aqui, é o 3, filhos de Levi, tá? Aqui está falando dos sacerdotes. Agora aqui, no versículo 6, fala, ó filhos de Jacó. Filho de Jacó é toda a nação de Israel. Tá bom? Desde os vossos... Deixa eu só repetir aqui um pouquinho, o 6. Porque ele diz para Israel, para os filhos de Jacó, eu, Senhor, não mudo. Vocês é quem mudam. Eu não mudo. E eu não vou mudar princípios por causa de vocês. Deus não muda. A palavra também não muda. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, minhas leis, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei a vós, para vós, diz o Senhor dos Exércitos,
Jeová Sabaoth. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Como se não tivessem desviados. Aí ele pergunta, roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Resposta, nos dízimos e nas ofertas. Aqui também muitos querem dizer que quem estava roubando era só o sacerdote. De fato, os sacerdotes eram os primeiros a roubar. Os sacerdotes eram os primeiros a não dar exemplo. Porque quem conduzia os dízimos das mãos do povo até a casa do tesouro era o sacerdote. Isso é fato. Mas a má influência dos sacerdotes fazia com que todo o povo retesse o dízimo. Fazia com que as pessoas não ofertassem nem entregassem os seus dízimos. E assim é o que vai acontecer aqui. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Ou seja, é verdade que os sacerdotes estão dando mau exemplo, mas por causa deles vocês deixaram de trazer também o dízimo. Então a nação toda está amaldiçoada. Não só os sacerdotes, mas a nação inteira. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, aquele que tem todo o poder, Yahvé Sabaoth, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente. Ou, na outra tradução, da qual vos advenha a maior abastança. Ou seja, você não vai ter lugar para guardar tanta bênção, tanta prosperidade. Lá em Levítico 26 diz, tirareis o depósito velho para dar lugar ao depósito novo. Porque Deus vai abençoar tanto que você vai ter que jogar fora aquilo que está estragando. Essa é a promessa de Deus para quem entrega os dízimos e as ofertas. Pastor João Neres, isso só vale para os judeus, não vale para nós. Não. Isso é um princípio bíblico. É claro que nesse momento ele está falando para os levitas, para os sacerdotes e para a nação de Israel, mas que serve de aplicação para nós que temos o dízimo como princípio e não como uma obrigação, mas um princípio de obediência a Deus. E quando nós fazemos, nós estamos debaixo dessa promessa. Eu quero destacar aqui que Casa do Tesouro só é citada aqui e, se não me engano, no livro de Neemias. No livro de Neemias cita o lugar Casa do Tesouro e ele é contemporâneo. Inclusive, quem estava morando dentro da Casa do Tesouro era o Tobias, amonita, que não poderia nem entrar no templo. Mas ele se aparentou, ele casou com a filha de um sacerdote, estava tudo errado. Aí o Neemias pegou tudo, jogou aqueles móveis fora e o povo passou a trazer o dízimo e a oferta quando foi feita aquela reforma. Talvez muitos lugares precisem de uma reforma para que o povo veja que a obra de Deus está sendo feita e as pessoas voltem a entregar os seus dízimos e as suas ofertas. O dízimo desse momento aqui, ele era como se fosse uma pizza. Eu ia colocar esse desenho e acabei esquecendo. Mas imagine aí uma bola, imagine uma pizza e divida em 4 pedaços. A primeira parte da arrecadação dos dízimos deveria ser para os sacerdotes. Isso é história, tá? Não está na Bíblia. A primeira parte para os sacerdotes. A segunda parte para os levitas, os demais levitas que não eram sacerdotes. A terceira parte para os órfãos e as viúvas. E a quarta parte seria um fundo reserva. Feliz da igreja, feliz do administrador, feliz do pastor que tiver essa administração eclesiástica. Coloque hoje aí sacerdotes e levitas como
pastores e missionários que vivem da obra, né? Coloque um terço para o social e coloque um terço para o fundo reserva, né? E aí você vai ter uma administração próspera e abençoada para a glória de Deus, né? Hoje nós temos o cuidado do templo, que é muito caro, e aí você colocaria essa parte do templo dentro do valor de sacerdotes e levitas, porque a despesa com o templo em muitos lugares é maior do que a despesa com pastores, missionários e obreiros. Versículo 11. E por causa de vós que não estão trazendo dízimo, né? Repreenderei. Não, aqui é por causa de vós quando trouxerem o dízimo, né? Por causa de vós, quando agirem assim, repreenderei o devorador. Era um tipo de gafanhoto, o pior. E ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Muitas pessoas estão marcando passo, estão com dificuldade de prosperar, porque não entendem esse princípio de obediência aos dízimos e às ofertas que o Senhor manda. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Alô, irmã Vera de Campo Grande. Alô, irmã Maria Latife lá do Acre. Alô, irmã Maria Eliana de Manaus. Alô, irmã Lúcia lá do Ceará, do Tauá. Alô, meu jovem Antônio Alencar, Salvador, na Bahia. Minha irmã Isabel, minha irmã Maria de Socorro. Meu amigo Otto, meu primo, sobrinho, né? Que primo, rapaz? Sobrinho e irmão. Otto é filho da minha irmã mais velha, mas ele cresceu conosco, então é irmão. Otto, um abraço, ó. Deus te abençoe. Meu amigo Wellington, lá de São Sebastião do Passé. Vou perguntar uma coisa para vocês. Hamilton, lá de Valença, na Bahia, bem-vindo. Perguntar uma coisa para vocês. Quantos judeus pobres vocês conhecem? Quantos judeus que moram na sua rua, no seu bairro, que são pobres? Eu não conheço nenhum. Todo judeu que eu conheço é o dono da padaria ou o dono do supermercado, porque eles têm uma cultura de ser cabeça e não cauda. E eles têm uma cultura de entregar os dízimos e as ofertas. Mesmo eles não sendo aqueles judeus da época dos tempos bíblicos, ainda assim eles anseiam pela reconstrução do templo e aguardam o Messias. Eles não receberam Jesus, estão esperando o Messias, né? Para nós o Messias já veio. E, como disse Paulo, graças a Deus, porque eles rejeitaram, mas nós fomos beneficiados e alcançados. E posteriormente Israel também o reconhecerá. Tá bom? Então os judeus são prósperos porque entendem o princípio do dízimo e da oferta. As vossas palavras foram agressivas para mim. Aqui é o final do capítulo. Diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Eles eram bobinhos, né? Que temos falado contra ti? A gente não sabe. Vós tendes dito, inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Lembra que no capítulo anterior os sacerdotes diziam isso? Então os sacerdotes influenciavam mal o povo. Se o líder é mau, se o líder é corrupto, o povo é corrupto. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Era isso que eles pensavam. Eles tentam a Deus e estão se dando bem. Então, preste atenção nisso aqui, ó. Aqueles que temeram ao Senhor, falaram frequentemente um ao outro. E o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele, para os que temeram ao Senhor e para os que se lembraram do seu nome. Ei,
Você que está digitando aí nos comentários, Deus está lendo. Quando nós estamos reclamando, mas está acontecendo isso, porque Deus permitiu isso, porque o Brasil está assim, Deus está anotando. Há um memorial diante daqueles que estão revoltados porque o ímpio está vencendo. O ímpio está prevalecendo. E aí, um memorial diante daqueles que temem e conversam um com o outro. Ou seja, Deus anotou no caderno. Um memorial escrito diante do Senhor dos Exércitos. E Deus vai se lembrar daquilo que você falou com o irmão, com a irmã, da revolta santa. Você diz, não, isso não pode acontecer. O mal não pode vencer. Deus está ouvindo e vai tomar providência. E aqui o versículo 17. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, ou serão tesouros. Lembra? Eles não estavam trazendo o dízimo à casa do tesouro, mas agora as pessoas é que são o maior tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Justo é justo, ímpio é ímpio, treva é treva, luz é luz. Homem é homem, menino é menino. Tem diferença entre o justo e o ímpio. E Deus está dizendo, eu vou resolver isso e vocês vão ver a diferença entre o justo e o ímpio. Um anjo preparou o caminho para Cristo, sim, e o nome dele era Profeta João Batista. Profeta do Altíssimo. Tem gente que acha até que ele não é profeta, mas ele é profeta, o último dos profetas. A lei e os profetas duraram até João. Ele é o anjo ou o mensageiro que preparou o caminho para Cristo. Aleluia. Eu ia ler hoje já junto o capítulo 4, mas resolvi não. E fiz muito bem, porque já temos aqui 22 minutos. Passou do meu tempo, eu quero manter na faixa de 20, tá bom? Então amanhã nós vamos ler Malaquias 4, que só tem 6 versículos. Mas é um assunto muito interessante, porque fala sobre João Batista, mas comparando com Elias, né? E eu preciso explicar isso com calma. Então amanhã vamos encerrar o Antigo Testamento com Malaquias 4. Obrigado, princesa Radassa, sua linda, que sorriso lindo. Quebra o coração do vovô. Olha aí, 8.612. Vamos chegar rapidamente a 9.000, 9K. E só faltam 2 livros. Ou seja, só falta o capítulo de Malaquias, com 6 versículos. E nós vamos entrar em Apocalipse. Quem tem medo de Apocalipse, das bestas, dos monstros, se prepare. Porque depois da manhã nós vamos começar a ler Apocalipse. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos pelo Brasil, para que o Senhor tenha misericórdia dessa nação e cumpra a tua palavra de Gênesis 12:3, quando diz, abençoarei os que te abençoarem. Julga os inimigos de Israel, aleluia, e a tua palavra diz, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Que assim seja, que o Senhor julgue os inimigos de Israel e abençoe a nossa nação, em nome de Jesus. Amém. Diga comigo, Brasil, nós te abençoamos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Até amanhã, se Deus quiser, com mais uma live lendo e explicando a Bíblia Sagrada.